Via Justiça está de volta discutindo hoje o sequestro de bens de traficantes para custear tratamento de dependentes. Nossos convidados são o subsecretário de Políticas Antidrogas de Minas Gerais, Clóvis Eduardo Benevides, e o juiz Edson Feital Leite, da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte. Doutor Edson, eu queria ouvir agora a opinião do senhor a respeito desse documento lá da Carta do Porto. Falar em fracasso da política, há um certo exagero nisso? Sem dúvida alguma, há um certo exagero. Os senhores imaginam se nós não estivéssemos combatendo o tráfico de drogas. O último relatório da ONU, que fala sobre a estrutura de drogas na América Latina, dizem que aumentou o usuário de maconha no nosso país. Quer dizer, se com todo o combate ao tráfico se aumentou, você imagina se nós não estivéssemos combatendo o tráfico. Sim. Por outro lado, num ponto me parece certo a posição deles, que é a mesma nossa no Congresso, que o Clóvis participou também, da necessidade de uma atuação maior do governo em relação à prevenção. Nós precisamos mostrar para o usuário de droga os malefícios da droga, os malefícios sociais que traz, né? Eu, quando vejo as pessoas falar em liberação de drogas, eu imagino aqueles pais que me procuram no fórum pedindo, pelo amor de Deus, para internar o filho dele, porque ele está dormindo com a porta do quarto trancada, porque o filho está ameaçando matar se não der dinheiro para ele comprar droga. E outra coisa importante que a gente precisa tomar consciência, que combatendo o tráfico de drogas, nós estamos diminuindo a maioria dos homicídios em Belo Horizonte. 99% dos homicídios cometidos na cidade, na comarca, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem envolvimento com o tráfico de drogas. Nós podemos diminuir o furto na capital, no centro da cidade. 90% dos furtos, pequenos furtos praticados no centro da cidade por usuários de drogas, são para adquirir drogas. Pois é, doutor Edson, mas um dos pontos levantados nesse documento lá do Porto é de que as prisões estão entupidas de pequenos traficantes, traficantes usuários. Esses traficantes não deviam estar, esses usuários, traficantes, às vezes pequenos traficantes, não deveriam estar nas prisões, deveriam estar em centros de tratamento, é isso? Nós temos que fazer uma diferença do usuário normal de droga, do usuário dependente de droga. O usuário dependente de droga, ele tem que ter um tratamento. O usuário primário que se investe no tráfico de drogas, ele já toma uma pena pequena. A pena de tráfico hoje, por exemplo, você vai de 5 a 15, mas você dá 5 anos, que é o mínimo, e diminui de 2/3 quando o réu é primário e não pertence a nenhuma quadrilha ou associação por tráfico. A pena cai para 1 ano e 8 meses. Desse 1 ano e 8 meses, ele vai cumprir 1 ano preso. Durante o restante dos 8 meses, ele já cumpre no regime semiaberto. Então, há uma situação em que, hoje em dia, o pequeno traficante ele não fica preso durante muito tempo. Mas, automaticamente, pela própria estrutura do tráfico, ele é substituído por outro. Tá, mas esse pequeno traficante, se ele for também dependente, ele tem local adequado para ser tratado? Olha, sinceramente, não tem, não. Não tem, né? Aqui em Minas Gerais, nós temos a participação de algumas ONGs, subsidiadas pelo governo estadual, mas o número é pequeno e os profissionais que trabalham também, nem todas as ONGs têm profissionais capacitados para esse fim. Perfeito. Entendeu? Então é mais difícil para nós. Doutor Clóvis, uma coisa que o senhor comentava com a gente antes do programa, antes da gravação, a gente vê com frequência na televisão matérias mostrando, né, os repórteres, as câmeras conseguem focalizar, né, a Cracolândia e mais de uma capital brasileira. Se a reportagem consegue chegar lá, mostrar isso, documentar isso, por que não se consegue acabar com esse esquema? Porque padece de uma ação articulada. Por exemplo, em Belo Horizonte, esse quadro foi minimizado de maneira muito positiva. Por quê? Primeiro, convidamos o Poder Judiciário se disponibilizou uma parceria, o Ministério Público, as polícias e a retaguarda para o acolhimento. De pouco adianta abordar na ação policial e, olha, nós não podemos então exigir que o policial tenha uma motivação de abordar esse sujeito 20 vezes num dia e dizer a ele, vai em casa, tome um banho e retome a sua vida. Não é assim que funciona. Esse sujeito tem uma relação com a substância que impede que ele tome posições. A entorpecência é algo muito grave nesse sentido. Então, a ação articulada. Aqueles que tinham problemas com a justiça, encaminhados ao judiciário, a ação da polícia no campo da repressão, mas também a possibilidade do acolhimento
desses indivíduos, caracterizando-os como usuários, e do acolhimento em unidades de atendimento. E aí então, entra aqueles foram encaminhados para as clínicas, para as instituições, e os outros, aqueles que tinham problemas com a justiça, problemas de ordem criminal, foram encaminhados, aí tiveram mandados de prisão expedidos, condenações por associação ao tráfico, uma ação totalmente articulada. Totalmente articulada. E nós padecemos dessa articulação para que esses quadros serem revertidos. E há locais suficientes e equipes técnicas suficientes para esse acolhimento? Não, não há na totalidade. O que se está conseguindo construir algo ainda muito novo. Nós já temos 30 instituições parceiras em todo o estado. Já catalogamos mais de 200 instituições que funcionam em Minas Gerais, que é um estado de dimensões continentais, e é um processo crescente, é um processo que se está estruturando. Agora, em outros locais no Brasil, inexiste esse tipo de atuação. Por exemplo, como uma noticiada esses dias, em que os usuários foram abordados e levados para um abrigo. Ótimo, se o abrigo não tem condição de um psicólogo, de um assistente social, de um profissional que tem expertise, conversar, produzir uma sensibilidade nesse usuário, ele vai voltar para a rua. A opção dele é a rua. Perfeito. Doutor Edson, a gente está chegando ao final, mas esse tipo de problema que o doutor Clóvis está levantando deve gerar lá na vara de tóxicos uma reincidência muito grande? Existe sim. A vara de tóxico é um prolongamento da vara da infância e juventude infracional. Normalmente o pequeno traficante, quando ele é mais jovem e começa a vender droga, e o Estado não dá conta de reinseri-lo na sociedade, ele vai parar nas varas de tóxico quando na maioridade. Então isso para nós é penoso. Graças a Deus aqui em Belo Horizonte, porque nós temos uma secretaria especializada nesse aspecto, bem dirigida pelo Dr. Clóvis, com a especialização de 3 varas de tóxico. Minas Gerais é um dos únicos estados que nós temos vara específica disso. A profissionalização, a especialização, tudo isso, essa integração do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Justiça, tem melhorado com o nosso trabalho. Perfeito. Mas o nosso trabalho só vai realmente ser coroado quando nós tivermos a prevenção efetivamente aplicada. Prevenção e integração são as 2 palavras-chave. Sem dúvida alguma. Doutor Edson, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Eu que agradeço. Doutor Clóvis Benevides, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, prazer. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Nós lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amarges.com.br. Até a próxima semana.